Moçizaders, como estão? Estamos aqui mais uma vez com um ponto de regeneração para falar sobre as nossas orientações para a evangelização da juventude. E antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês meu parceiro na noite, Henrique. Olá, como estão? Prazer estrear aqui nesse quadro com vocês. Meu nome é Henrique, sou de Anápolis. Acho que estamos em maioria hoje aqui, é certo isso, Marina? Certo, hoje temos 3 de Anápolis contra 2 de Santa Bárbara. E vou chamar os nossos convidados para se apresentarem também. Patão de Anápolis. Olá, meu nome é Felipe, mas o pessoal me conhece como Patão, porque eu acho que vocês já devem conhecer, né? Sabe aquela música do Patinho? Eu sou muito alto, né? E aí o pessoal falava, ele não é um patinho, ele é um patão, então o pessoal me chama de Patão. Esse é um dos motivos. E eu faço parte da Mocidade Espírita Maria Dolores, a qual eu e mais 2 pessoas fazemos todos os estudos, né? Somos os coordenadores / colaboradores. E é isso. A Mariana, também de Santa Bárbara. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Mariana, faço parte da mocidade mais animada do Goiás, que é a MESBEM. Estou aqui junto com o meu parceiro. Olá a todos, meu nome é Felipe, juntamente com a Mariana, nós somos os coordenadores da MESBEM, Santa Bárbara de Goiás. E essa de ser a mais animada é verdade, viu? Não, a própria apresentação dela já me deu vontade de voltar para lá, meu Deus do céu. E antes da gente começar a nossa discussão do dia, eu quero falar para vocês nos seguir no Instagram, @Mocizade, no Facebook, Mocizade Feego, no YouTube nós temos 2 canais, Mocizade Feego e Fala Mocidade. E você pode acompanhar todos os nossos podcasts por todos os canais agregadores aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, aonde você preferir. E o tema do dia é qualidade pedagógica. Já quero começar jogando uma pergunta na roda. Qual a importância de ter essa organização e essa metodologia para o aprendizado do jovem na mocidade? E aí vocês ficam à vontade para responder. A gente vai passar para o Felipe, né, que com Anápolis começa com a letra A, ele começa. Tá bom, que responsa, hein? Tá, respondendo a primeira pergunta, eu acho que é super importante a gente ter esse método de trabalho, porque querendo ou não, a gente vai traçar as diretrizes de como que vão, né, atuar os jovens, de como que a gente vai ensinar para eles, ou eles nos ensinar, né, que eu falo que a mocidade é uma via de mão dupla, a gente está sempre aprendendo também junto com os jovens, por mais que a gente seja coordenador, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, e eles também trazem uma bagagem com eles, né, então eles traçam o conhecimento. E a partir do momento que a gente vai vendo como que tá o pessoal, como que tá indo bem a conversa com eles, quais são as dúvidas que surgem, como que vai ser conduzido esse processo, a gente vai olhando a partir do conhecimento deles, e aí essa elaboração é importante, sim, mas assim, o que eu penso como coordenador, que a gente nunca pode ficar só batendo naquilo, né? Por mais que a gente tenha que fazer uma programação, é interessante também a gente ouvir um pouco deles para saber em que ponto eles estão, e aí sim a gente começar a traçar as diretrizes, caminhar de acordo com que eles caminham. Bom, é o meu pensamento, né? Um complemento da pergunta aqui antes de passar para Mariana, Felipe, você acha que faz sentido, então, uma ideia de que o próprio organograma, a organização temática e metodológica que é aplicado na mocidade, ela vai mudando o percurso de acordo com o perfil do jovem que está lá? Exemplo, ele vai contribuindo para que você aplique tal ou aquele método, alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza, Henrique. Eu acho que é o que, pelo menos é o que eu mais vejo nesse sentido. Porque às vezes a gente quer passar um conteúdo muito denso, um conteúdo que o jovem não está ainda preparado para ouvir.
porque querendo ou não, cada mocidade tem uma especificação diferente. A minha mocidade, o pessoal costuma ser mais velho. Então eu pego de 16 para cima. Então o pessoal tem um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de força. Só que não são todas que são assim. Então a gente vai traçou a forma que a gente vai falando, os estudos que a gente programa, a gente vai traçando em cima do que realmente eles têm. A gente vai moldando, né? Porque a gente tem um esqueleto, mas o esqueleto não pode ser fixo. A gente consegue fazer com que ele seja moldável ao que os nossos jovens estão dispostos a aprender também. O nosso planejamento aqui, a gente não tem como fugir da base da doutrina espírita, né? Mas a gente gosta de trazer, igual o Felipe disse, né, de uma forma de acordo com o que o jovem traz para dentro da nossa mocidade, né, Felipe? Os temas que eles buscam e têm curiosidade, de uma forma bem leve, para tornar o espiritismo uma coisa assim que eles vão conseguir aplicar fora da casa. Geralmente, no início do ano, a gente faz uma reunião com os jovens e aí eles propõem assuntos para que a gente possa trazer para dentro dos estudos, para dentro da doutrina. Então, assim, surge de todos os assuntos possíveis. E eu e a Mariana sentamos juntos e tentamos encaixar todos os assuntos, todas as dúvidas que eles trazem para que a gente possa ter um repertório maior para, na hora de passar, ver o que realmente eles necessitam, né? O que eles realmente buscam. E um passarinho nos contou aqui que, inclusive no âmbito profissional, nós temos verdadeiros pedagogos aqui conosco hoje. É verdade isso? É verdade. Essa informação procede, é verdadeira. É verdadeiro. E aí para os pedagogos, eu faço duas perguntas que podem complementar. Existe uma diferença de aplicação do método na mocidade e no profissional, na escola? E também, como complemento disso, o perfil do jovem da mocidade influencia no método de aplicação? Ou seja, existe uma diferença nítida entre a escola e a mocidade e o jeito que você faz a aplicação do método de ensino e de compartilhamento de conteúdo? Eu vou falar por mim. Eu não. Do mesmo jeito que eu gosto de trazer a diversidade dentro da minha sala de aula, com coisas interativas, como que eu posso falar? Através de uma dinâmica, ou às vezes de um conteúdo mais sério, é desse jeito que eu levo para a mocidade, porque necessita disso. Tem conteúdos mais sérios que a gente precisa tratar através de slides, tem alguns dá para a gente usar as dinâmicas, as brincadeiras, até mesmo meditação, né, Felipe? Isso. Já da minha forma, eu tenho que adaptar um pouco melhor, porque eu trabalho com crianças, né? Então, eu trabalho com a primeira infância, no âmbito profissional. Então, eu tenho que adaptar de uma forma diferente. Mas toda vez que a gente senta, eu e a Mariana, a gente busca da melhor forma para adaptar. A Mariana, como ela já trabalha com os adolescentes, ela tem um repertório maior. Então, eu me apoio nela para que a gente possa trabalhar juntos. Bacana. Nós não temos um perfil identificado, né, um perfil específico de ouvinte, né, então nós temos tanto frequentadores de mocidade, como também coordenadores e até os públicos um pouco mais avançados aí. E aí fica uma pergunta que talvez os ouvintes fiquem um pouco receosos em relação à resposta, mas como que nós podemos adicionar um contexto vivenciado pelo próprio jovem na organização desse conteúdo que vai ser passado a eles? Como que a gente vai adicionar a vivência do próprio jovem nisso? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, né? Como que eu vou fazer para os jovens estar dentro da casa com... É isso mesmo que você perguntou? Exemplo, nós estamos aqui num grupo de jovens, por exemplo, né? Nós somos uma mocidade, né? E a Mariana e o Felipe estão como coordenadores, né? Como é que as vivências de Henrique, Marina e Patão vão influenciar na organização da temática, do método, né? E do conteúdo que vai ser aplicado? Por exemplo, a gente vê pelo que eles trazem, né, para a gente dentro dos temas, né? Por exemplo, eu percebi que eles estão gostando muito do BBB. Aí a gente vai e pesquisa. O que dentro do BBB pode ser usado na visão espírita? Aí é onde que a gente leva temas da doutrina
através de vivência que eles gostam. E a gente olha muito por redes sociais, pelo que eles comentam durante o início ou o fim das palestras. E a gente vai observando eles. Muito E por aí, interessante Patão, isso. como é que é? Ah, Desculpa, Marina. desculpa. Então, a gente, lá na nossa mocidade, a gente faz de acordo com o que eles solicitam também. Só que, por exemplo, às vezes acontece coisas no mundo, né, que a gente não está esperando. E aí surgem perguntas que são inúmeras, né? Por exemplo, quando surgiu a pandemia, né? A gente estava todo mundo normal e do nada surge essa doença. Do nada não, que a gente sabe que não é do nada, mas surgiu essa doença e aí surgiram indagações, né? Como que o plano espiritual estava se preparando para isso e tudo. Aí a gente foi buscou atrás, foi atrás disso. Agora, na parte de vivência, eu tenho muitos anos já de vivência em mocidade, né? Eu já não sou mais novinho e eu entrei novinho em mocidade, então a gente acaba aprendendo algumas táticas, né, ou algumas coisas que a gente pode sempre dar para eles que eles vão se interessar. Só que, olhando por outro lado, eu tenho uma pessoa também e tenho um pessoal que faz ali que fazem parte da mocidade, que são muito interessantes, são muito experientes nesse assunto. A gente tem, por exemplo, a Thaís, que a mãe dela ajuda muita gente nesse conteúdo de como que a gente vai falar, como que a gente vai se portar dentro da mocidade, porque tem certos questionamentos que eles fazem que a gente, infelizmente, por mais que a gente busque, a gente não consegue chegar a esse conhecimento. E aí é a hora que a gente chama a mãe da Thaís, que é a dona Virgínia. A gente fala, dona Virgínia, dá um help aqui. Vamos chamar os universitários, aí ela vai, aparece, fala um pouco, dá uma explicada melhor no que a gente está tentando transmitir. Mas é sempre assim, a gente sempre busca todas as dúvidas que eles têm, mas a gente tem um esqueletozinho do que a gente está seguindo, a gente tá trabalhando com as obras básicas do Espiritismo, porque a gente não pode fugir disso. Se até hoje a gente não consegue entender, né, livros que foram feitos há muitos anos atrás, imagina eles, né? Então a gente tem que passar por essa coisa básica mesmo, para depois começar a aprofundar um pouquinho mais. Antes da pandemia, existiam quantas mocidades em Santa Bárbara, o Felipe e Mariana? Eu digo antes da pandemia porque durante a pandemia pode ter mudado, né? Pode ter aumentado, diminuído, mas antes da pandemia existiam quantas mocidades aí? Não, aqui nós temos 2 centros espíritas. Então, a mocidade são praticamente os mesmos meninos. Então, a gente fecha como se fosse somente uma mocidade. O outro centro, depois, antes da pandemia, ele já não estava funcionando. Depois que veio a pandemia, eles decidiram encerrar os trabalhos lá por um tempo indeterminado. Então, todo mundo está só numa mocidade. A gente continua. Vamos supor que seja como se fossem as 2 mocidades ainda, mas nós unimos todo mundo em uma só, porque fica mais fácil, porque são os mesmos jovens que vão nos 2 centros. Aí a gente une em uma somente para ficar mais fácil. A gente continuou somente com uma mocidade. E o conteúdo que você prepara, Patão, por exemplo, lá na mocidade lá de Maria Dolores, para uma aula específica, ele poderia ser compartilhado para que o pessoal lá de Santa Bárbara aplicasse na mocidade deles? Tranquilamente. Até porque tem a parte de slide, tem tudo explicado bonitinho, não tem problema nenhum. Eles aplicariam e entenderiam completamente tudo que a gente quer falar. Mas em questão, assim, dos jovens, o que você acha? Que os jovens absorveriam da mesma forma? Esse é uma questão que aí eu teria que perguntar para a Mariana, perguntar para ela qual que é a idade dos jovens dela, quais são os maiores questionamentos e tal. Porque, igual, o pessoal da nossa mocidade é um pouco mais velho, né? Então tem conteúdos um pouco mais densos, mas se eles tiverem a fim de aprender, eu sei que é complicado, né? Porque como está sendo tudo por computador, né, hoje em dia,
você deter, né, conseguir fazer com que o jovem preste atenção em você por computador é um pouco mais complicado, né? Porque está sendo tudo para eles por computador. Então chega um momento que eles querem, tipo, né, cansei, não quero mais. Mas aí teria que perguntar para ela como que é, qual que é o perfil da mocidade dela. Se for um público mais velho, aí acho que entenderia melhor do que se for um público mais novo. Mas eu participei de um evento lá em Santa Bárbara uma vez, e, gente, é muito bonito ver o jovem interessado, realmente. Eu fiquei, assim, encantada, de verdade. O Henrique estava lá, né, Henrique? Tá. Foi uma Pois Aqui é. a pergunta gente, louca. a gente coloca eles para colocar a mão na massa mesmo, para trabalhar. E já falando, já que a gente tocou no assunto de pandemia, né? Antes da pandemia, a gente já tinha muita preocupação em como a gente ia dinamizar o conteúdo para falar com a juventude. E aí, já explicando aqui por que vocês foram escolhidos, o Patão aqui em Anápolis começou um projeto, né, no Instagram e meio que pioneiro aí, falando, fazendo vídeos no TikTok e trazendo formas diferentes de abordar o conteúdo, né? E a Mariana lá em Santa Bárbara também eu acompanhei no Instagram e eles sempre tinham vídeos mostrando arte, mostrando os jovens. Então, aí eu queria saber de vocês o que a pandemia trouxe de novo na mocidade de vocês. Aqui a gente teve que colocar os meninos de uma forma diferente para que aí eles não se afastassem tanto durante a pandemia. Então a gente começou com essa interação no Instagram para que os meninos pudessem se sentir participativos ali, porque só nas reuniões eles não estavam tendo tanta adesão. Aí a gente começou com esse projeto de colocar os meninos para gravar vídeos, eles fazendo alguma coisa, eles declamando algum poema, alguma coisa, para que eles se sentissem presentes dentro da mocidade novamente. O meu caso, assim, quando eu comecei a criar os conteúdos que eu pus no Instagram, foi tipo, sabe, a gente fala que não é da gente, né? Aqueles start que dá na nossa cabeça. E eu falei, bom, a gente está nesse momento de pandemia, nada mais justo do que tentar fazer um conteúdo bacana também. E tentar fazer com que eles que gostam tanto desse aplicativo, né, que estava bombando na época o TikTok, que eles gostam tanto desse aplicativo, vamos pôr eles para fazerem. Só que, tipo, eu fiz também, né? Acabei tendo que dar minha cara a tapa. Eu acabei fazendo também. E aí eu falei, já que eles vão fazer, eu também vou fazer. Vou brincar com esse negócio. E minha intenção foi sempre tentar colocar eles a par de tudo. É igual o pessoal aí falou, né? O Felipe e a Mariana. Eles já não estavam mais tendo tanta adesão assim à mocidade. E acho que eu colhi frutos disso, porque o pessoal que se mantém até hoje na mocidade foram todos os que participaram dos vídeos, o pessoal que gostou, sabe? Teve uma boa adaptação, e até hoje eu uso, às vezes que me perguntam, né? Porque eu fiz um pouco do descortinando o espiritismo lá, explicando mais ou menos como que funciona. E até hoje eu uso muito disso para quem me pergunta sobre o espiritismo, eu falo, peraí. Aí eu vou e mando meus vídeos, o pessoal ri e fala, você é louco, mas é isso. Eu e os vídeos ficaram muito legais mesmo. Eu ficava morrendo de rir aqui. A gente pretende voltar com os vídeos, só que aí eu tenho que vou ver ainda os conteúdos, a gente ainda está analisando para ver se a gente consegue gravar mais sobre mais celebridades espíritas e tudo mais. É interessante que, falando de juventude, né, movimento espírita, a gente sempre tem que falar também dessa transição entre os coordenadores atuais e os próximos coordenadores, né, que naturalmente acontece através do protagonismo, né? Então, não é um tópico da noite,
mas nós estamos passando o tempo inteiro pelo processo, né? Nós somos protagonistas, estamos sendo protagonizados e passando um processo de protagonismo com esses jovens. É uma situação que acontece naturalmente, e nesse caso específico da pandemia, as duas mocidades relataram coisas interessantes que levam, levam o entendimento de que a criatividade, ela sobressaiu, né? Existia uma necessidade de trazer maior adesão do jovem, existe uma necessidade de fazer com que o jovem continue assistindo, né, pertencendo, contribuindo. E eu queria perguntar para vocês, assim, como que nós vamos fazer o jovem desenvolver a criatividade e qual é a importância de nós favorecermos isso e como isso pode ser feito? Bom, aqui em Santa Bárbara, nós, desde o começo, desde antes, a gente já incentivava os meninos a exercer esse protagonismo e também as formas de artes diferentes. Então, assim, a gente tem a Dália e a Jamile. Elas levam muito para o lado da dança. Então, a gente sempre apoiou as duas para que elas usassem isso dentro da casa, usassem isso de uma forma para evangelizar. A gente tem os meninos que são muito... Eles gostam muito da rima. Então, a gente incentivou os meninos a utilizar a rima durante as atividades. A gente fez uma mini batalhinha entre os meninos. A gente dava os temas e eles propunham a batalha. Tanto é que eles levaram também para o congresso. Aqui em Santa Bárbara, a gente sempre incentivou os meninos a exercer esse protagonismo. Por quê? Eu e a Mariana sempre falamos isso. Meninos, hoje somos nós dois aqui na frente. Mas ano que vem, daqui 2 anos, 3 anos, é vocês. Nós não vamos conseguir ficar aqui o resto da vida. Então, logo, logo, a gente vai passar a bola para vocês, do mesmo jeito que foi passado para a gente, e vocês vão ter que assumir. Alguns meninos, alguns dos nossos jovens, eles já têm um perfil muito bom, a gente já dinamiza bastante, eles já são bastante... a interação deles é bastante legal, e outros que a gente via que não tinha tanta interação, quando via os meninos exercer tudo aquilo, eles queriam participar também. Então, eles começaram a procurar e começaram a ver formas para que eles também pudessem utilizar. As meninas da dança sempre estão no congresso. Sempre estão no congresso dançando e eu adoro, porque, tipo assim, só elas que levam isso, né? Tipo, de Goiás inteiro. Só as Elas são duas dançam. incríveis. Pois é, eu acho incrível mesmo. Na mocidade em Anápolis, acho que é mal de Anápolis, acho que todo mundo sabe. O pessoal não gosta de dançar, o pessoal não gosta de cantar, o pessoal gosta de ficar sentado. Infelizmente, é um mal das mocidades de Anápolis. Tanto é que a Marina até citou aí que eles quase não participam de congresso, nem nada desse tipo, né? E o que eu fiz foi utilizar uma coisa que eles usam muito, né, que é o celular, e tentar fazer com que eles fizessem alguma coisa com o celular, além de ficar conversando no WhatsApp e vendo foto no Instagram. Eu falei, já que vocês estão fazendo isso aí, vamos utilizar esse tempo morto seus e tentar fazer alguma coisa de útil, que é o que a gente tenta sempre fazer, né? E incentiva eles a também estudarem e tal. Mas nessa parte aí, igual o pessoal de Santa Bárbara, infelizmente, Anápolis não tem esse perfil, a juventude de Anápolis. E queria que tivesse, porque já teve, né? Na época que eu era de mocidade, que eu participava, né? Que eu era participante. Eu lembro muito das mocidades que tinham em Anápolis, né? As saudosas mocidades que tinham, como do Amor e Caridade. E a gente era desse modelo aí. Tinha inclusive teatro dentro da própria mocidade, um clube de teatro, um pessoal que se dedicava a tocar violão, praticar vários tipos de arte. Hoje, infelizmente, não tem mais. E fica na nossa cabeça assim também, até que ponto nós somos responsáveis por isso. Nós, como trabalhadores,
da Juventude Espírita de Anápolis. Uhum. É Um uma... questionamento que eu faço sempre, tipo, mas por mais que a gente tente tirar a pessoa dali, tente fazer com que ela faça alguma coisa, a gente não obriga ninguém a nada, né? E a intenção da mocidade não é igual um colégio que você obriga a pessoa a fazer, né? A pessoa tá ali porque ela gosta, né? Fazer com que ela se sinta acolhida, com que ela se sinta bem ali dentro. E aí eu fico meio que de mãos atadas, realmente. Eu falo, tá. Aí eu faço a alegria cristã, que não é alegria, né? Que parece uma tristeza, mas é o jeito. É Mas assim mesmo. voltando lá um pouquinho, né? Nem tem tanto, mas nem muito também. A gente estava falando sobre o perfil do jovem, né? Anápolis, ele tem um perfil que eu consideraria talvez um perfil um pouco mais tímido. E aí não é que o jovem exatamente ele não gosta, né? Ele até gosta ali, por exemplo, quando a gente tem evento em Anápolis, o jovem realmente ele se entrega. Então, tem a farofa, ele tem a brincadeira, tem a dança e tal, o jovem ele realmente ele tá entregue. Agora, no grupinho dele ali, que é um pouco mais restrito, muitas vezes ele tem um pouco de dificuldade de colocar para fora o que ele está sentindo, né? Uma forma de extravasar, de mostrar também algum tipo de talento e tal. Então, assim, fora a parte artística, a gente percebe que tem muitas possibilidades de atuação do jovem dentro da mocidade, e isso deve ser mostrado nos espaços, né? Então, tem jovem que gosta muito dessa parte das mídias, né? Então pode contribuir com o Instagram, com o TikTok e tudo mais. Tem outros jovens que já colocam esse interesse como uma participação no desenvolvimento intelectual dos conteúdos e tudo mais. A participação e a interação do jovem, ela é basicamente o princípio de tudo, né? O jeito como isso vai ser colocado é o nosso método, né? E aí a gente vem falar sobre a possibilidade pedagógica de como nós vamos fazer para que o jovem esteja integrado com isso. E aí entra algumas outras perguntas, né? Por exemplo, já que o perfil do jovem importa tanto, como é que nós vamos fazer com que, mesmo eu tendo essas minhas travas como coordenador, no caso, nós estamos falando aqui de Felipe, Mariana e Patão, nós todos tendo as nossas travas e dificuldades dentro das nossas possibilidades mesmo, né? Nem estou, por exemplo, eu, Henrique, particularmente, sou músico instrumentista, eu só toco violão. Então eu chego na mocidade, eu não vou tocar violão, porque os meninos eles não vão cantar, a gente não tem ninguém que canta, e isso acaba dificultando e tornando um negócio meio complicado. Quais são as dificuldades que vocês encontram para fazer o jovem colocar para fora o que eles têm de talento? Eu percebo que é a timidez, né? Bastante. E às vezes eu e o Felipe tem que dar o pontapé inicial em algum projeto para eles verem que a gente está fazendo, aí onde que eles conseguem animar e se soltando um pouquinho. Então, às vezes, a gente passa em cima das nossas limitações para que eles possam ver e falar, olha, também consigo. Exatamente. Também tem bastante gente que é tímida mesmo, né? Mas é a timidez mesmo, acho que é a grande dificuldade. E fazer com que eles entendam que eles não estão fazendo papel de bocó ali, né? Que eles estão fazendo um papel que é de suma importância para a mocidade, né? Que é, às vezes a timidez, às vezes a vergonha, isso atrapalha bastante. Até a falta de confiança. Exatamente. E é engraçado porque você falou de estar fazendo papel assim, com o perdão da palavra, né, bocó, mas eu já me sinto, vou contar uma experiência minha. Aqui, falando do perfil da mocidade de Anápolis, né, que eles são tímidos e eles nem pensam em poder fazer algo, expressar algo artisticamente. Um dia eu fui falar sobre reencarnação e coloquei aquela música Grupo Bem, eu acho que é a música. E dancei a coreografia para eles. Eles olharam para minha cara e falaram assim: "É sério isso?" Tipo assim, não tá na vivência deles, não tá na rotina. Então eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei lá parecendo uma palhacinha dançando.
Isso é verdade. Não, ruim, eu acho que o Felipe te chamou de palhaça, Marina, mas assim, você tava muito bonitinha dançando lá, viu? Não fica chateada, não. Não foi minha intenção falar isso, não. Eu só estou apenas rindo porque eu imagino a forma que deve ter sido. E aí minha mente é muito Foi horrível. imaginativa, eu fico imaginando você dançando na frente do povo. E o povo, tipo assim, que você tá fazendo aí? Mas você não fala não, porque eu já vi Hum. você de chapéu de mexicano e fazendo Sim. novela mexicana. Exatamente, dançando na frente de todo mundo. Porque eu sou do tipo de pessoa que eu não aguento um vamos, né? Aí o pessoal fala pra mim fazer e eu não tenho vergonha, eu vou lá e faço. Depois eu me arrependo? Não. Mas eu faço. E falando disso, né, de como a gente usou essas novas ferramentas, o que essas novas ferramentas podem nos trazer depois da pandemia, depois desse momento de crise? O que esse aprendizado virtual, online, pode trazer para gente? Pode trazer mais formas de divulgação do espiritismo. E de uma forma mais leve, mais divertida, mais dinâmica. Uhum. Acho que esse é o intuito. Porque, querendo ou não, se a gente for analisar, o perfil do espírita em si são um pessoal mais velho, né? É um pessoal mais sossegado, que não gosta tanto de barulho. Tanto é que quando a gente vai para o Congresso e faz aquelas arruaças lá no meio do povo, você pode perceber que os mais velhos ficam todos indignados, né? Do povo tá gritando lá. Então, acho que é uma forma do pessoal mais novo tomar conta disso. Porque eles viram nessa pandemia que eles precisam da gente, assim como a gente precisa deles. Porque se não tivesse o jovem, se não tivesse a pessoa que sabe de tecnologia dentro de um centro espírita, o centro espírita provavelmente não fez suas palestras, provavelmente não transmitiu suas lives, não fez nada, né? E isso é bom para ter esse protagonismo mesmo juvenil. E quando você falou da arruaça, né, que os jovens fazem lá no Congresso, e você falou que as pessoas mais velhas ficam indignados. Mas muitas vezes eles ficam indignados porque não são eles que estão lá, Pode sabe? até ser. Porque eles queriam. Sim, e tipo assim, por várias vezes eu sentei na mesa de outras pessoas, né, que eu nem conhecia, e ouvi comentários tipo assim, nossa, que legal, nossa, que interessante. Inclusive, eu acho que no último congresso, do nada, apareceu um monte de gente, de adultos, pulando no meio lá dos jovens. Então, é o que você falou, né? Todo mundo tá vendo que é uma coisa só, que a gente precisa tanto da juventude, que a gente precisa da madureza, e você mesmo comentou que sempre está precisando aí da Virgínia, né? Então, a gente precisa ter essa integração. É muito interessante ver quando a gente coloca os adultos, assim, abrindo um parênteses, quando a gente coloca os adultos para fazerem as vivências dos jovens. É muito legal, Aqui, porque eles adoram. aqui em Santa Bárbara a gente fez um atendimento fraterno, onde a gente misturou os jovens com os adultos. Os jovens atenderam os adultos atenderam os jovens. E foi maravilhoso, né, Felipe? Foi, realmente. Uma vez eu fui dar uma oficina pelo Mocizade lá em Hidrolândia. E aí nós fomos falar sobre arte. E aí a ideia da dinâmica era que eles pintassem um quadro com tinta guache mesmo sobre arte. O que era a arte para eles dentro do centro espírita, né? E foi muito interessante, porque a gente tinha criança, a gente tinha jovem, a gente tinha pessoas bem mais velhas, assim, e eles trabalhando juntos pintando o quadro. Então, assim, quando a gente coloca esses adultos nessas atividades, nossa, é muito, muito interessante.
Geralmente o pessoal que é jovem há muito mais tempo, né? Ele já tem uma espécie de restrição, ele já tem um jeito um pouco. Eu não sei se a gente poderia chamar dessa forma, sabe quando eles olham meio desconfiados para as coisas? Os jovens há mais tempo eles já têm esse olhar meio desconfiado para a juventude atual, né? Agora eu vou te contar um negócio. Esses jovens há mais tempo que são espíritas, eles olham para a juventude espírita com um olhar tão diferente, porque a juventude, pelo que a gente tem nos relatos históricos, a juventude espírita, né, que a gente tem nos relatos históricos de 1940, 1950, cara, era um convívio tão grande, tão louco, que era uma situação assim, realmente uma possibilidade de se encontrar outras pessoas e de companheiros de ideal e tudo mais. E hoje em dia, eu entendo que o espiritismo, como ele está um pouco mais globalizado, né, as pessoas estão entendendo um pouco mais, está gerando curiosidade, nós estamos estudando mais sobre isso. Acho que a cada dia que passa, esses jovens da nossa mocidade têm tido mais conteúdo para poder passar para frente, e a gente tem feito coisas que eu acho que os nossos companheiros aí de espiritismo que estão há mais tempo, que hoje estão com 40, 50 anos, eles não tinham condições de fazerem com 15 anos o que nós estamos tendo hoje, por exemplo. Eu vejo o Congresso Espírita da área da juventude com realizações assim, cara, é muito fantástico o que é executado ali, sabe? E sobra uma pergunta, né? Como, por exemplo, o espiritismo, ele sendo uma doutrina de essência educadora, ele tem também essa responsabilidade de aplicar o conteúdo para os jovens? Ele tem essa base enraizada no passado, ou ele acompanha, né, essa fase da modernidade, ele vai pegando essas tecnologias, ele vai trazendo essas inserções de arte, né, e de todas essas coisas? O que vocês acham? Bom, a gente tenta mesclar da melhor forma possível aqui em Santa Bárbara para que a gente integre todo mundo. Os meninos, a gente coloca eles para colocar a mão na massa juntamente com os adultos. A gente pede para que eles auxiliem em alguma coisa dentro do centro. Igual quando tem palestra, alguma coisa, a gente pede para que os meninos participem, para que os meninos executem alguma coisa dentro da palestra, sentem com os adultos e faça de uma forma para que a juventude seja inserida dentro da palestra dos adultos. Então a gente já saiu assim, a gente já colocar os meninos da dança, a gente já colocou os meninos para fazer, os adultos já colocaram os meninos para fazer teatro dentro da palestra. A gente tenta mesclar da melhor forma possível, porque a gente tem que ter esse conhecimento, os meninos eles têm que ter esse conhecimento juntamente com os adultos, e os adultos, eles necessitam ver que o mundo ele está em constante mudança. Então eles têm que ver que tipo assim, que os meninos que estão ali um dia serão eles os presidentes, serão eles os coordenadores, serão eles que estarão ali na frente. Então eles tendem a ensinar e aprender junto em ambos os lados, tanto os jovens quanto os adultos. Eu acho que é mais ou menos nessa vertente mesmo. É tentar mesclar, né? Tentar fazer com que o pessoal veja, né? Que o mundo vai evoluindo e que se a gente não acompanhar essa evolução, a gente vai acabar ficando para trás. E o espiritismo, a intenção do espiritismo é crescer, né? É fazer com que quanto mais pessoas conhecerem o espiritismo e se identificarem, né, com essa filosofia, né, com essa religião, com tudo que o espiritismo representa, né, que venham mais pessoas que consigam contribuir melhor para que a gente consiga sempre ampliar e cada vez ampliar mais. Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. E é exatamente isso que vocês falaram, né? Dessa função educadora do espiritismo e das formas que a gente tem disponível para passar essa aplicação, né, de conteúdo.
E aí, falando disso, eu queria saber de vocês uma experiência interessante que vocês tiveram nessa aplicação de conteúdo dentro da mocidade, da vivência de vocês. Assim, escolhe uma experiência. Estou tentando puxar um aqui. Também, tô pensando. Nossa, nem é tão difícil assim. As do Henrique é mais difícil que as minhas. Eu vou compartilhar uma, porque eu acho que ela é importante, né? A gente tinha uma cultura, né, de mais ou menos perto do fim do ano fazer uma roda, né? E aí, naquela roda, ao invés de simplesmente falar da doutrina, né, a gente também falava um pouco da gente, né? E aí, contextualizado com a questão de Cristo, né, do perdão e tudo mais, a gente colocava algumas coisas para fora, e era muito individual mesmo, sabe? Então, mais ou menos, havia um relato de o que era no nosso ano e tal. E aí, num desses encontros, o pessoal começou realmente a se entregar de corpo e alma nesses relatos, e aí, assim, durante o processo todo, a gente percebeu que aquilo ali estava sendo uma espécie também de libertação, sabe? Os jovens, eles realmente se entregaram, colocando para fora algumas amarras, né? Algumas situações do passado que foram traumáticas, e os próprios jovens, uns com outros, foram simplesmente servindo de elo de ligação com a espiritualidade. Então, assim, foi uma experiência que ela transcendeu. Acho que ela deve ter ficado viva para muita gente, porque ali não estava sendo colocado para fora só as experiências, né? Tava colocando para fora, expurgando, né? Literalmente algumas coisas que estavam fazendo mal para esses jovens. E aí no final de tudo a gente fez um culto, né? Então assim, apesar de não ter sido especificamente uma aula programada com conteúdo, ele serviu de aplicação doutrinária dentro do comportamento do jovem, e no final de tudo, para equilíbrio, a gente realizou o culto. Então, assim, cara, isso aí para mim foi uma coisa muito bacana. Eu lembrei de um aqui, quando o Henrique contou ao dele. Uma vez eu e o Felipe montamos uma palestra em conjunto, onde eu ficava com a parte que era o tema, né, que era autoamor, e o Felipe fazia o teatro. Escolheu mais 2 jovens, e o teatro era um espelho, onde tinha 3 jovens que faziam teatro, o Felipe mais 2. Eles sentavam na frente do espelho, onde fazia aquele teatro falando que não gostava dele mesmo, quais eram suas dores. E nisso a gente resolveu abrir para quem quisesse sentar na frente do espelho e falasse também. E a gente surpreendeu, né, Felipe, quando eles começaram a contar as dores, começaram a contar o que eles não gostavam neles mesmos. Então, assim, uma coisa que era para ser um teatro fugiu do nosso controle, né? E foi uma forma que eles desabafaram, eles confiaram no grupo, né, para poder falar um pouquinho daquilo que eles sentem. Eu acho que o Felipe tá pensando até agora no que em uma Eu tô. experiência. Eu tô mesmo. É porque. É porque eu não consigo, tipo, imaginar, sabe? Tipo, me foge um pouco da memória. Mas uma experiência assim que tenha sido interessante para você, do jeito que você aplicou o conteúdo e que você acha que fugiu ali da curva. Eu sei que é muita pressão. Não é nem questão de pressão. É porque, tipo assim, eu tô tentando pensar em alguma situação que tenha sido assim tão fora da curva que eu tenha notado. Às vezes acontece e a gente não nota, né? Mas assim, que me vem à memória, realmente eu vou ficar devendo, viu, Marina? Não me recordo. Não me recordo mesmo. Não, tudo bem. Tem umas mais difíceis ali mais para frente. É engraçado isso aí, porque o Felipe tá colocando como se ele não tivesse percebido uma reação diferente nos jovens, né? Mas isso nem sempre é colocado para fora pelos próprios jovens, né? Muitas vezes ali em silêncio,
ele consegue absorver conteúdo ou absorver alguma fala, alguma coisa que literalmente transforma a vida dele, o comportamento, ele abre uma percepção, né? E o Felipe, porque ele tem esse jeito assim mais extrovertido, quando ele está fazendo a aplicação do conteúdo ali, está ministrando a aulinha, né? Ele coloca coisas muito interessantes. Então, o tipo de conteúdo, o tipo de aplicação dele é bastante interessante. Eu tenho certeza, pelo menos eu participei de pelo menos umas 20 aulinhas aí do Felipe, desde quando eu era mais novo. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que isso transformou e continua transformando a vida de muitos deles lá. Então, assim, pode não ter sido alguma coisa memorável para fora, né? Mas para dentro, na cabeça desses jovens, eu tenho certeza que tem muita coisa. Obrigado. Mas é porque, como o Henrique falou, como eu brinco muito com todo mundo, acho que a vez que mais me surpreendeu, assim, que eu vi que realmente eles estavam prestando atenção no conteúdo, foi porque a gente faz as nossas aulas, então a gente vai seguindo uma sequência, né? Quando não, a gente tem os temas livres e tudo, que a gente trata de outras coisas, mas a gente costuma ter uma sequenciazinha de aulas. E aí a gente voltou depois de, sei lá, quase um mês que a gente tinha falado sobre o assunto e a gente foi fazer perguntas para eles, fazer tipo uma gincana, e todos eles sabiam responder. Isso eu achei legal. Eu falava assim: ah, será que esses aí sabem responder? Eu não acreditava muito, sabe? Porque o pessoal conversava muito, fazia muito auê e tal, dentro da mocidade, acabava fugindo um pouco o foco, mas assim, conteúdo pelo menos eles sabiam, sabe? Viu? Se a gente pudesse, por exemplo, pode falar. Não, é só que ele tinha falado que não estava lembrando de nada, né? Mas, igual você falou, às vezes o jovem ele não consegue nem exteriorizar o que ele está sentindo. E aí exteriorizou, mostrando que ele sabia o conteúdo. Para a Marina, por exemplo, eu vou citar uma situação aqui que eu acho que ela vai lembrar bem. A gente passava muito tempo assim, falando, planejando, trocando ideias sobre as aulinhas, né, sobre os nossos encontros e tudo mais. E em algum momento você percebe que o jovem ele tem essa atenção distraída, né? Ele parece que ele não está prestando atenção em nada, parece que ele está naquele mundo paralelo ali chamado Nárnia, né? Mas assim, eventualmente ele presta atenção. Aí teve um desses encontros da Semana Espírita, que é um evento assim muito tradicional da cidade de Anápolis. Então, assim, existe a evangelização da Semana Espírita com todas as casas espíritas juntas, né? E aí existia mais ou menos uma espécie de gincana ali dos jovens e tal, e todas as perguntas ali que eram feitas, a gente foi observando que os nossos jovens, né? Os jovens que frequentavam a nossa mocidade lá, a mocidade que a gente estava como coordenador, eles respondiam todos, eles sabiam todas as respostas daquelas perguntas. E mesmo que durante as aulas aquilo parecesse assim, normal, né? Ou que eles estivessem distraídos e tal, a gente percebeu que a somatória de tudo, no final das contas, aquilo sim foi uma experiência interessante. Porque na hora vamos chamar assim, né, do vamos ver, os meninos, eles colocaram tudo que eles sabiam, assim, eles realmente foram um ponto fora da curva, porque eles sabiam todas as respostas. Aí eu e a Marina, a gente ficou se olhando e falou, uai, cara, como, né? Assim, por que eles não parecem que sabem as coisas lá, na hora que a gente tá conversando, né? Foi mesmo. E aí assim, se a gente fosse tentar enumerar ou talvez até dar nomes, né, para alguns dos princípios de formação do jovem, o que vocês colocariam como os princípios mais importantes da formação do jovem dentro da mocidade? Sim. Felipe, sua vez. Bom, Acho que o Felipe foi para Nárnia. Henrique, você pode. Não, tá vindo nada não. É só para refaz a pergunta, por favor. Claro, pensando que, como a gente estava falando, a gente talvez não consiga enumerar ou dar nomes, né? Mas quais seriam os princípios mais importantes na formação do jovem dentro da mocidade?
Acho que o principal assim, que a gente tem que transmitir para o jovem dentro da mocidade é que aquilo ali é um ensinamento inicial, né? Para que ele consiga sair dali entendendo um pouquinho melhor do que é o espiritismo. E claro, a gente não pode esquecer jamais, né, de sempre prezar por nos ensinamentos de Jesus, né? Então, acho que amor ao próximo, essa parte mais assim dedicada a essa voltada a essa parte e mostrar para eles que eles são o futuro, né? Que a gente está ali, a gente também é passageiro. A gente está ali naquele cargo, mas aquele cargo não é nosso. A gente não é concursado. A gente não vai morrer ali naquele cargo. Que aquilo ali é assim como é para eles, é uma passagem. E a gente logo mais a gente vai passar esse bastão. E acredito que é isso, é nesse sentido, sabe? De tentar fazer com que o jovem acredite nele, que o jovem possa ver que ele também é relevante, que ele faz as coisas acontecerem, que realmente é importante ele para a sociedade, para a nossa doutrina, para tudo, formar um cidadão de bem, sabe? De caráter, que consiga dialogar, que consiga quebrar essa barreira desse medo, essa timidez, e que ele consiga se expressar. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Antes da Mariana e do Felipe, eu queria trazer duas ideias, né? Depois que a gente vai ficando mais velho, é muito interessante isso, né? Nós somos submetidos a várias experiências durante a nossa vida, a nossa infância, até na área da juventude, do espiritismo, né? Mas depois que a gente vai ficando mais velho, a gente percebe que cada coisinha pequenininha que seja que a gente passou foi extremamente importante para formar o que nós somos, né? Ou seja, até o dia que a gente passou chorando, né? Até o dia que foi negado algum presente, até o dia que foi pedido para a gente fazer aquela primeira prece em público, né? São várias e várias coisas que são pequenininhas e somadas elas têm um caráter formativo, né?